De 2013 para cá, foram mais de 22 mil publicações do Banco Central. É muita coisa, cara. Então, além de ter um volume alto, é uma frequência elevada, né? Só do Pix, por exemplo, a gente já está falando de quase 300 normativos, beirando aí 3 mil páginas de regulação. Quando você olha um Banco Central publicando 22 mil normativos nos últimos anos, é praticamente impossível uma empresa hoje que está no mercado de meio de pagamento não ter o conhecimento jurídico e regulatório. Porque o risco que se corre qual é? Ela terceirizar isso para um escritório e ocorrer o que a gente chama de telefone sem fio, né? O erro comum que acontece, infelizmente ainda, é que essa informação, uma área fica responsável por ler o normativo, ela lê, ela não tem a visão dos impactos nas outras áreas, por consequência não comunica a área de produtos e a área de produtos não cria um diferencial de mercado. O papel jurídico novo e regulatório, ele não é o que fala dá, não dá, ele é o que fala assim, como é que a gente viabiliza? Trabalhar com produto é uma das tarefas que demanda conhecimento e repertório de várias frentes diferentes. Você precisa entender todos os stakeholders, entender sobre criação de produto, tecnologia e, especialmente no mercado financeiro, você também precisa aprender sobre regulação. O papo hoje é direto e reto sobre como a regulação pode ajudar você que trabalha com produtos a construir produtos financeiros melhores. Como é que você compreende a regulação para saber o que pode ser criado e criar um diferencial competitivo na sua empresa, na sua organização. Eu sou Gabriel Pereira, da Let's Money, e por aqui a gente fala dos bastidores da indústria financeira. No episódio de hoje, para entendermos sobre esse aspecto de como a regulação melhora toda a parte de produtos, a gente chamou o Fernando Tassin, que é CEO da BT Tech. Ele tem uma experiência muito grande com o produto, viveu isso na prática e hoje ele está atuando do outro lado, que está apoiando justamente esses públicos que querem aprender, querem entender como é que eles podem tirar o máximo dessa regulação. Se de um lado a gente tem produteiros que estão aprendendo sobre regulação, do outro a gente tem escritórios que atendem diversas empresas de tecnologia que também estão aprendendo sobre produtos e a gente vai entrar nesse papo hoje, contar um pouquinho de como que isso funciona na prática, como é que está essa mixagem, né? Essa mistura de conhecimentos para no final criar um produto que atenda a população em geral. É um prazer te receber aqui hoje, Tassin. Legal, Gabriel, obrigado. Obrigado, pessoal, tudo bem? Então, o tema regulatório, como você bem disse, ele é muito amplo, né? Então, quando a gente considera aí alguns marcos aí no histórico do mercado financeiro, né? Principalmente de 2006 para cá, né? Em 2006, pouca gente se recorda, mas foi o primeiro grande estudo que o Banco Central fez para esse mercado de meio de pagamento que já estava direcionando para um mercado de pagamentos digitais e acabou sendo uma grande virada de chave em 2013, né? Com a publicação da Lei 12.865, que abriu para as instituições de pagamento, para as fintechs, e é esse mercado que a gente conhece hoje. Então, essa lei ela é um marco porque ela, de fato, abriu para toda a criação de inovação, as IPs, as suas modalidades, e trouxe também um alto volume de publicação regulatória, né? Então, trazendo um pouco de número, de 2013 para cá, foram mais de 22 mil publicações do Banco Central. É muita coisa, cara, é muita coisa. Então, além de ter um volume alto, é uma frequência elevada, né? Só do Pix, por exemplo, a gente já está falando de quase 300 normativos, beirando aí 3 mil páginas de regulação. Então, é importantíssimo vários públicos envolvidos na criação do produto, como, por exemplo, o produteiro, TI, a área de negócio, o jurídico, que agora também tem um braço que é jurídico e regulatório. Marketing, tem que saber, riscos e compliance. Então, tem que ter uma preocupação grande de todas as empresas para essa comunicação fluir, né? Porque existem datas nas regulações, né? Então, muitas delas, se você perder uma data, você está fora da janela de homologação do Banco Central. Antes da gente entrar diretamente aqui no nosso tema central, eu queria que você contasse um pouco desse teu background, né? A gente já se conheceu, já gravou na época, você ainda estava na TechBan, né? Na outra casa, e o próprio escritório hoje do Bacelar Tucunduva é uma referência quando a gente fala, bom, a própria Maria Lisboa aqui, cara, foi nossa host por bastante tempo aqui tocando o nosso programa o SOS Bacen, ajudando a tirar dúvidas sobre a regulação, sempre foi um sucesso que as pessoas queriam realmente essa tradução e ela é uma referência sempre que, cara, tá colocando sempre o que tá rolando, novidades, etc. O pessoal fica acompanhando, fica de olho. Eu queria que você pudesse contar um pouco desse
movimento assim, cara? Como é que você se juntou a eles? O que que você está fazendo hoje para entender um pouco desse cenário de hoje? Claro, o Barcelos Tucunduva é um escritório com bastante histórico, né? Não só no mercado de meio de pagamento, mas em outras áreas, né? Então é um escritório de 1954, então ele nasce ali em 1954 com o sobrenome dos fundadores, né? Barcelos e Tucunduva. E durante toda a evolução do mercado, não só transacional, no mercado de trabalhista, contrato, societário, o escritório veio avançando e a partir dos anos 2000 criou-se essa necessidade de criar uma vertical dedicada a meios de pagamento e em função dessa atuação bastante ativa do escritório, criou-se ali uma oportunidade de criar a BT Tech. Então a BT Tech hoje é um braço de tecnologia que ela nasce ali já com uma plataforma chamada Regula BT, que justamente a função do Regula BT é capturar todos os normativos dos reguladores, onde a gente coloca uma tradução muito mais simplificada, com menos linguajar técnico ou juridiquês, como a gente brinca, para que as pessoas consigam entender exatamente qual o objetivo do normativo, qual o impacto que ele vai causar e quais são as ações que as empresas precisam tomar. Então é diferente de você ler um normativo simplesmente por conta própria e falar assim, ok, eu entendi o que eu preciso fazer. No Regula BT, a plataforma te diz o que e como você tem que fazer e quais são os prazos. Então, de uma forma muito mais intuitiva. Então, por exemplo, um normativo de 10 páginas, a gente sintetiza ele em uma página, né? É importante frisar também que essa análise, óbvio, a gente faz estudos com uso de inteligência artificial, mas a gente trata isso muito com o nosso time de especialistas. Por quê? Para determinados temas, como por exemplo Pix, Open Finance, Drex, que são super recentes, a IA ainda alucina bastante. Então é importante você ter uma pessoa sabendo criticar o que a IA está fazendo também. É legal a gente entender o seguinte. Eu queria entender um pouco dessa parte do processo que levou vocês a criarem isso, das dores que eram apresentadas, porque eu acho que elas têm tudo a ver com esse tema que a gente está abordando, que é realmente a necessidade de se entender a regulação para se fazer produtos, saber até onde eu posso ir ou não, onde é a zona cinza, se eu entendi corretamente o que eu li, né? Porque no Open Finance ou no Pix era muito natural a gente ouvir as pessoas conversando umas com as outras. Pessoal, esse entendimento que eu tô tendo aqui, ele tá certo? Vocês entenderam a mesma coisa ou não? Eu tô doido? Porque é até é até meio curioso. Em algum momento você pode ter entendido de um jeito que, se tiver certo, pode ser um diferencial competitivo, Sim. né? E aí você vai abrir isso, você tá abrindo tua estratégia também. Exatamente. Então, não é tão simples sair conferindo. Ah, não, então eu posso fazer isso? Ah, mas tem gente que nem vislumbrou essa possibilidade e pode aproveitá-la também, né? Sim, a regulação é importante dizer o seguinte, né? Normalmente, quando a gente fala de regulatório, de seguir um normativo, as pessoas olham sempre pela estigma negativa, né? De que, eu só faço porque eu sou obrigado, isso é chato, isso vai me demandar uma tarefa. Mas é exatamente o oposto, porque se você entender, fizer certo e tiver uma leitura correta, como você está falando, isso sim vira um diferencial competitivo. O Banco Central já disse várias vezes que o papel dele é desenhar o guarda-reio, né? Que ali no meio desse guarda-reio, as empresas têm um pouco de liberdade criativa para desenvolver funcionalidades. É só lembrar, por exemplo, o Pix parcelado. Ele nasceu antes da regulação, né? Já tinham empresas parcelando uma transação de Pix. O Pix Crédito, né? Como chamavam alguns. Então, essa liberdade criativa é de quem viu o normativo ou pensou antes dele, né? E um ponto que é importante destacar também é um pouco da mudança do mercado, né? Então, quando a gente olhava só para os arranjos de cartão, cada um desenvolvia uma API de um jeito, você tinha processos que cada empresa tocava de uma certa forma para se estruturar. Quando a gente começa a olhar para os avanços de Pix, por exemplo, é muito mais API padronizada. Então, é todo mundo olhando a mesma documentação, mas se está todo mundo olhando a mesma documentação, o que é diferencial de fato? O diferencial de fato é você conseguir fazer com que todas as áreas da sua empresa entendam aquele normativo. Então, por exemplo, é você trazer para o jogo o cara de riscos, de compliance, de negócios para a mesma mesa para tomar decisão. O erro
comum que acontece, infelizmente ainda, é que essa informação, uma área fica responsável por ler o normativo, ela lê, ela não tem a visão dos impactos nas outras áreas, por consequência, não comunica a área de produtos e a área de produtos não cria um diferencial de mercado. Uhum. Então, isso acontece muito. Um exemplo recente, muitas empresas e fintechs e até instituições maiores ficaram fora da primeira janela de homologação do Pix automático porque entenderam errado um normativo. Então, essa importância de saber ler, interpretar e comunicar é fundamental. Legal. E eu queria entender um pouco ainda desse cenário, tá? O que mudou não só no profissional, mas na forma com que as empresas se organizam para fazer isso? Porque eu acho que uma das heranças do Pix e do Open Finance é justamente ter impactado, acredito eu, para melhor na forma com que se trabalha dentro das instituições. Porque essa informação, igual você falou, se é um volume de 22 mil, ela precisa correr mais rápido essa informação, ela precisa transitar, essa pessoa tem que estar mais por dentro das squads ou não. Como é que você viu um pouco dessa mudança assim, de mercado, tanto do profissional que trabalha com produtos ou ajudando a fazer o produto, né? Não estou dizendo só que a pessoa de produto, mas você tem uma squad inteira construindo esse produto, e também das organizações como um todo, né, para disseminar esse conhecimento. Sim, um exemplo legal que a gente pode pegar é a mudança mesmo do perfil de contratação, né? Então, quando a gente olhava alguns anos para trás, era muito mais claro que o perfil era um tipo de muito mais técnico, o outro mais negócio, o outro mais detalhista para estruturar uma documentação. Hoje, quando a gente fala do profissional de produtos, ele sim tem que entender de regulação, ele tem que ter um conhecimento de tecnologia, mas ele, ao mesmo tempo, tem que ter uma boa oratória e um poder de interlocução para dialogar com as outras áreas, né? Uhum. Quando a gente olha, por exemplo, esses processos mais recentes, o profissional de produto, não existe uma faculdade de produtos. Assim como o profissional da área jurídica, não existe uma faculdade regulatória. A faculdade de direito, ela ensina as leis, a aplicação da lei. Mas quando você olha um Banco Central publicando 22 mil normativos nos últimos anos, é praticamente impossível uma empresa hoje que está no mercado de meio de pagamento não ter o conhecimento jurídico e regulatório. Porque o risco que se corre qual é? Ela terceirizar isso para um escritório e ocorrer o que a gente chama de telefone sem fio, né? Você fala com uma pessoa que ela vai passar um recado para frente e passa para outro, e quando chega lá na ponta, a mensagem já está distorcida. E dentro das empresas, Gabriel, um ponto importante também é os processos, né? Os processos também têm que evoluir. Então você tem que dar mais fluidez. A própria squad que você deu exemplo, o que a gente está enfrentando no mercado agora? Quando o Pix nasceu, o Pix tinha uma squad de Pix dentro das instituições e tinha uma outra de Open Finance. E agora, cada vez mais, esses dois times têm que se falar. Porque com o nascimento do ITP, na fase 3 do Open Finance, ele puxou os dois para o mesmo jogo. Então, como é que o time de Pix conversa, além de conversar dentro da sua squad, também se alinha com o time de Open Finance? Legal. Vamos fazer o seguinte, vamos traçar alguns pontos práticos aqui. Como que é o dia a dia dessa pessoa de produto? Porque eu queria fazer o seguinte, bom, eu cheguei para trabalhar eu sou um produteiro de, cara, sei lá, e-commerce, algum outro segmento. E-commerce tem, mas não é de pagamentos, tá? Eu trabalhava com outra coisa. A partir do momento que eu entro na área financeira, eu preciso me atualizar. Aonde que essa pessoa busca essas informações e aonde ela garante que ela está se mantendo atualizada? Porque se ela fechar o Outlook dela lá e só trabalhar, entregar o roadmap, em algum momento pode ter saído uma atualização sobre o que ela está fazendo e impactar diretamente aquele escopo. Como é que é um pouco isso? Eu queria tentar desenhar um pouco dessa jornada dessa pessoa que tenta aprender e se manter atualizada da regulação que impacta ela, e depois nós vamos discutir como ela impacta também. Na prática, para se manter na área de produtos atualizado, tem que ter disciplina, né? Disciplina passa a ser um critério determinante. Existem várias fontes que a pessoa pode beber. Na prática, uma só não resolve o problema dela, né? O Banco Central tem muitas páginas por produto também, O Banco né? Central tem muitas páginas por produto, e ele tem um outro ponto. Muitas informações do Open Finance não estão na página do Banco Central, estão na própria página do Open Finance Brasil, Uhum. né? Então, por exemplo, os indicadores estão lá, os materiais do comitê do Open Finance estão na página do Open Finance. Os indicadores, eu diria que não é nem a mesma página, que é outra URL, eu acho. É outra Porque URL. o dashboard cidadão tá no lugar. Exatamente.
A página do Open Finance Brasil é uma outra também, porque ela me parece ser mais para o cidadão. Tudo bem que tem a área de desenvolvedores Você ali, tem área do mas desenvolvedor também. ela parece ser mais para o cidadão comum. Isso. Então, isso realmente pode estar espalhado, né? Pode estar espalhado. E o outro ponto também que a gente costuma recomendar também é seguir pessoas que de fato tenham propriedade ali para falar, que tenham consistência, né? Então, no LinkedIn, por exemplo, você pode seguir diversos perfis. O próprio Let's Money também gera muita informação com Boa, qualidade obrigado. e com frequência, né? Eu acho que é legal porque assim, vocês fazem. E aí a gente vai deixar esse compilado, o link aqui também no episódio, que o Tassim, junto com o Melfi e agora o Evandro também, eles têm feito um compilado absurdo ali de normas e evolução, com datas, etc. Mas, né, da onde que surge isso? Porque imagina que assim, você entrou no site, eu tô perdido, mas não, igual alguém me pergunta alguma coisa do Pix, que eu quero ver do Open Finance, eu sei que assim, essa informação tá no Estatística Pix. E aí eu entro lá na outra página de estatística do Pix, procuro Open Finance e eu pego lá. Ah, não, mas se eu quero saber o volume de não sei o quê, eu entro no dashboard cidadão. E se eu quero outra, eu tenho que ir lá no diretório. Então, meio que você vai descobrindo isso, ninguém me ensinou. Eu fui achando meio que sem querer e fui fuçando. Exato. Eu queria entender assim, cara, é isso mesmo? Para os outros também, porque eu sempre fui muito... quando eu passei a olhar a regulação, eu estava olhando muito mais para Open Finance. E foi esse o meu contato, assim. Para os outros também é a mesma realidade. Uma dica importante, né, para quem está atuando nesse mercado e consumindo informação também, é importante ela entender a dinâmica do mercado regulador, né? Então, por exemplo, Banco Central, CVM, qualquer outro regulador, ele pode editar um normativo já publicado. Então, não é que ele publicou aquele normativo, ele está imutável. Então, o que a gente viu que acontecia e ainda acontece com frequência? A pessoa lê um normativo, que é importante, ela salva a versão PDF, guarda lá, porque se ela tiver alguma dúvida futura, ela vai lá e recorre a esse normativo. Qual que é o problema? Ela pode estar lendo um normativo que sequer está vigente ainda. Pode ter sido revogado. Já aconteceu do Banco Central publicar um normativo na parte da manhã e revogar à tarde. Então, eu não sei se foi do Bacen, mas outras questões, sei lá, como o IOF, por exemplo, muda, vai, volta e... Exato. Tem algumas questões assim que você... eu tava até brincando, assim, quase que tem que ter um pregão para você acompanhar se tá saindo as coisas, não. Exato, as regras são muito dinâmicas e você tem que ter uma leitura mais completa, né? Então, tanto esse trabalho que eu, Melf e o Evandro fazemos, quanto no Regula BT, o conceito é justamente deixar a pessoa atualizada a qualquer tempo. Então, se você clica num link do normativo, ou da publicação, ou da CVM, ou até mesmo de uma lei, você garante que você está sempre lendo o material atualizado. As próprias leis recebem ao tempo inteiro lá atualizações, elas vão se modernizando, né? Essa lei, por exemplo, que norteia o mercado de meio de pagamento, que é a 12865, ela já sofreu diversas alterações. Então, estar atento, entender essa dinâmica, faz parte do profissional se atualizar. E quando eu falo de boas pessoas no LinkedIn, é que a pessoa também tem que saber filtrar que tipo de conteúdo ela está consumindo, né? Ela pode estar consumindo um material de alguém que seja muito sensacionalista, extremista em determinado tempo. Por exemplo, é muito comum a gente ver no LinkedIn matérias do tipo: o Pix vai matar o boleto vai matar o cheque, o cartão vai morrer. Na prática, virou um grande terreno de um produto matando o outro. Eu até já brinquei. A gente brincou na época que a Let's Media morreu por conta disso. Sim. O LinkedIn virou um grande tiroteio, todo mundo matando todo mundo. E o que fica de pé, né? Eu acho que tem realmente um certo extremismo em algumas coisas. Mas eu fico pensando ainda, depois a gente vai falar até do outro lado, tá? Mas ainda seguindo nesse lado de o produteiro saber mais da parte jurídica, depois a gente fala do jurídico sobre de produto. Mas ele não é só acessar isso, né? A próxima etapa é entender o que tá ali, né? Exatamente. Porque, vamos dizer assim, uma norma, ela pode ter 3 entendimentos diferentes, todos estarem errados ou todos estarem certos. É isso. E aí? Como é que você faz isso? É isso. Então, assim, hoje, quem entrar no mercado e tentar consumir o histórico... sozinho lá... É praticamente insano. Não é recomendável. Talvez valha para ele saber a estrutura. Para saber... Vou dar um exemplo. Se eu for pegar o do Open Finance,
vai ter os princípios ali, o que você queria fazer com aquilo. Então, assim, De repente faz sentido nessa linha, né? Saber o histórico é importante, né? Por exemplo, porque no resto do mundo é Open Banking e aqui é Open Finance? É um conceito importante de saber que aqui os bancos vendem produtos que não são só do mercado financeiro. Mas você falou lá, tem 300, como é que eu vou saber qual que eu leio? Exato. Então, assim, partir, por exemplo, existem resoluções que são pilares, né? No Pix e no Open Finance, por coincidência, é a resolução 1 do Open Finance e a resolução 1 do Pix. Então, elas começam a nortear o mercado. No mercado de meio de pagamento, você também tem resoluções importantes, que é a resolução 80, 81, que direciona muito ali o papel das instituições de pagamento. Então, se a pessoa souber consumir esses normativos, essas regras, a Anbima também tem isso, a CVM também tem isso. Então, ela, partindo de uma linha base da estrutura e não tentando entender tudo ao mesmo tempo, já é um bom avanço. E essa mudança de papel que você falou, ela é primordial. É muito difícil hoje imaginar um cara de produtos ou alguém que seja só regulatório que não entre no negócio. Então, imagina um advogado que está sendo consultado para esse mercado nosso que muda a todo momento, de regulação saindo todo dia, sendo consultado sem saber a regra de um produto. Sim. Né? Imagina o Pix. Como é que você vai usar o Pix? Que tipo de parecer que eu dou? E não só a regra, né? Eu acho que é o desafio para o advogado pensar em como gerar negócio com aquilo ali. Exatamente. Porque a partir do momento que ele sabe só a regra, ele tem menos valor do que do momento que alguém sabe a aplicação da regra pensando no cliente, pensando em negócio. Tinha até uma brincadeira que a gente fazia, eu já falei isso algumas vezes aqui, que falava assim, cara, o jurídico tá vindo aí, é prevenção a negócios. Sim. Era um negócio, era essa a abordagem. Falou assim, cara, os caras vão chegar aqui e só vão falar não, 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 não. Ele não tá aqui para fazer uma pergunta de volta e me fazer pensar, para dizer que de repente tem um outro caminho, alternativa. Não é mais o dar, não dá, é o como viabilizar. Então, quando a gente fala da mudança do papel, tanto do jurídico quanto do produto, só para ficar nessas duas áreas, por exemplo, e pode adicionar aqui no pacote o riscos e compliance, é muito... quando a gente fala de processos de criação de produto ou de qualquer outro serviço, se imagina uma esteira, né? E qual que é o problema da imaginação em esteira? É que algumas áreas você vai colocar no final dela. Então, por exemplo, se você está pensando que o produteiro é o dono da razão e ele vai acionar a área de riscos e compliance e o jurídico só no final da esteira, essas áreas vão achar um monte de problema no processo. E aí, obviamente, elas vão falar não. E aí o produteiro vai colocar a culpa nessas áreas, essas áreas vão colocar a culpa em produto, o produto não sai. O melhor modelo qual que é? Cada um tentar entender minimamente o básico para interagir uma área com a outra e todas elas trabalharem no início do processo. Elas serem envolvidas na concepção da ideia, na prototipação. Porque aí depois todo mundo vai opinando sobre algo que ainda está sendo ou vai ser construído. É isso que eu queria saber. Em que momento que isso entra na construção de um produto? Então eu como produteiro, beleza. Eu entro no Discovery, eu entro no momento que eu rodei o MVP, eu entro lá atrás, ou não, ao longo do caminho, depois a gente vê, depois a gente fala com o jurídico e vê o que acontece. Em que momento que entra isso e como que entra? Eu acho que é legal a gente trazer alguns exemplos aqui, se quiser também compartilhar, para quem eventualmente já faz, comparar como tem feito e com quem ainda não faz também ficar por dentro. Quando a gente pensa na concepção de um produto, né, vamos desapegar até de mercado financeiro, qualquer produto. Qualquer produto que você tenta desenvolver ele, você tem que pensar no conceito da funcionalidade básica primeiro. É o teste, por isso que a gente chama de POC, né, que é a prova de conceito. Para em pé, o produto funciona, só que para você testar se ele funciona ou não, você não precisa ter todo um arcabouço de normativo já escrito de algo que nem nasceu ainda. Você não precisa ter todas as camadas de infraestrutura de segurança para algo que você vai testar com uma pessoa. O próprio Banco Central, de alguma forma... Tem o sandbox. Ele faz isso com a gente, né? Ele faz o sandbox regulatório e te permite ele testar dentro de um ambiente controlado. Só que você conhecendo outras regulações, já dá para você imaginar... Sim. O que pode vir pela frente de alguma coisa que você está fazendo. E aí, conforme você vai evoluindo nesse cenário, aí sim você começa a sensibilizar as áreas, mas é importante assim, mesmo que você não acione para pedir, por exemplo, riscos e compliance para imediatamente desenhar uma matriz de riscos para você, já chama esse cara e conta a tua ideia. Colhe uma opinião dele, porque ele pode ter uma ótica que é diferente da tua. E é o que normalmente acontece. E ele pode te dar dicas de coisa que já passou por ele para que você não erre.
ele já tem uma experiência. Então, conforme o produto vai avançando, você vai adicionando camadas. Só que qual que é o problema comum que infelizmente a gente vê? No meio do processo, todo mundo já tenta engessar o produto para ele ser o mais complexo possível, para ele atender a todas as diretrizes e normativos internos. O produto fica pesado e não vai para a rua. Como é que você, por exemplo, como produteiro, analisa o que pode ser crítico e o que talvez seja meio nice to have? Porque tem isso também, né? Dependendo do que for, cara, isso aqui é crítico. Se eu não conseguir contornar isso aqui, matou o produto. Por exemplo. Agora, esse outro ponto aqui, beleza, dá para abrir mão e vamos lá. Porque eu acho que em todo momento, igual você falou, é a habilidade de interlocução e eu adicionaria a de negociação. Você está negociando com o seu stakeholder, seja ele o compliance jurídico, o seu patrão, o chefe, o cliente, o banco central. É uma negociação que não tem fim, né? Exato. Vou sair aqui do exemplo até do mercado financeiro, como você disse, o exemplo de e-commerce, né? Quando você pensa numa plataforma de e-commerce, os primeiros testes ali é o seguinte: o pagador, saiu o dinheiro da conta do pagador, chegou na conta do recebedor, que pode ser, por exemplo, diretamente um site de e-commerce. Ok. Teste de pagamento, ok. Sensibilizou o estoque? Sensibilizou, manda o produto para casa do cliente. Teste feito, venda realizada. Agora, quando você vai e tem uma noção de como aquilo se dará na prática, você tem que ter uma noção de que é o seguinte: opa, o Banco Central quer saber a origem e o destino da transação. A área de compliance quer saber aqui o caminho todo da transação que ela está percorrendo, quer saber se o cartão que o cara está usando não é um cartão ilícito, roubado, ou um cartão que o cara possa ter fraudado ou tentando passar um cartão que está vencido. Você começa a colocar travas no processo com essa evolução, pensando na cabeça do regulador e na cabeça de quem está olhando para a infraestrutura. Porque qual que é o ponto problemático? É você colocar uma estrutura grande de pé e você está refém de uma grande data de fraude. Por exemplo, a Black Friday. Para quem é do varejo, para quem tem bancos ligados a varejo, quando a gente olha para os modelos de TP e tudo mais, a operação de Black Friday no mercado de meio de pagamento e do varejo é um risco. Muitos e-commerces desligam a operação de boleto no pagamento da Black Friday. Por quê? Pelo risco envolvido. Então, ao criar os produtos, a gente tem que ter essa visão mais sistêmica. Não é simplesmente pensar assim, meu papel é cuidar de pagamento, o pagamento está atendido, o Pix está funcionando. Tá, mas você sabe de onde está vindo o Pix? Se der problema, o cliente pedir um chargeback, como é que eu devolvo o dinheiro para esse cliente? Eu estou fazendo a captura correta? Então, essa visão mais 360 ela é importante. E é difícil, ou praticamente muito difícil de se achar no mercado, perfis de pessoas que pensem dessa forma mais sistêmica. E diria até assim, isso inclusive é uma das limitações que a gente tem de formar pessoas, porque leva tempo para você ter essa visão. Não adianta que você não vai chegar lá com um dia e saber de todos os possíveis casos. A gente muito possivelmente vai morrer e não vai saber todos. A verdade é essa, né? Você trabalha para ter essa visão 360 e etc. Mas sempre tem alguma coisa que vai ficar faltando ali, né? Exato, sempre tem. Por isso que, assim, você poder dialogar com as áreas, eu acho que o bom produteiro, ele é um bom interlocutor. Porque ninguém gosta de ser um tirador de pedido, né? Então, por exemplo, imagina, você só chega numa área lá e fala, faz isso porque eu preciso que você faça, que isso já está com o prazo definido. Ninguém gosta. Agora, quando você chama a pessoa e fala, vem cá, vamos desenhar esse processo junto, ela pode desenhar melhor do que o que você tinha imaginado. Boa. Óbvio, não estamos desenhando aqui o cenário perfeito, que todo mundo se fala, todo mundo está na mesma sintonia, porque existe uma questão chamada prioridade, né? Então, assim, a minha prioridade não necessariamente é a sua de datas. Você pode ter outras coisas para fazer. Por isso que o produteiro ele tem que ser um bom interlocutor, tem que entender sim de regulação, ele tem que entender da área jurídica, sim também, porque ele tem que medir os impactos da empresa, mas ele também tem que saber transitar nas áreas. Antes da gente entrar na parte de normas, porque no final eu quero montar aqui quase que um guia para todo produteiro, não vamos entrar nesse assunto aqui. Mas eu queria ainda entender um pouquinho mais do Regula BT. Porque você falou assim, cara, tem 22 mil publicações nos últimos 12 anos, alguma coisa assim, né? Como é que funciona esse produto e para quem que ele é, como é que é um pouco o uso? Eu queria entender um pouquinho melhor
Putz, eu, como usuário, eu consigo consultar ali, eu só via empresa, como é que funciona. Se eu quiser, se de repente eu não quero a instrução do que fazer, mas eu quero ter um jeito mais fácil de consultar e consumir, eu também consigo. Enfim, querer entender um pouquinho melhor do produto aí, porque realmente é uma demanda, assim. Você tem muita coisa para consumir, muita coisa desorganizada, né? Sim, Desorganizada porque, assim, espalhada, é isso que eu quis espalhado, dizer. Porque exato. ela é organizada, mas em vários locais diferentes. Exato. Então, a estrutura do Regula BT, como a gente montou, então ele tem esse pedaço que é o coração dele, que é buscar os normativos e a gente fazer a tradução dos normativos para um linguajar mais simplificado, mas ele tem passos a seguir que ajudam a direcionar as áreas de produto e outras áreas também. Vou dar os exemplos. Então, quando você pega um normativo, independentemente da complexidade, quantidade de páginas, a gente faz a tradução dizendo, olha, este normativo ele foi publicado nesta data e ele entra em vigor nesta outra data aqui. Porque pode ser que tenha normativo, por exemplo, que está previsto para janeiro do ano que vem. Então é importante te sensibilizar do prazo. Uhum. Outra coisa é te dizer, olha, o objetivo do normativo é esse, o impacto é esse e o seu papel, você tem esses deveres de casa aqui para fazer. Ok, mas a gente vai além. Além disso, a gente traz toda uma curadoria de biblioteca de materiais dos reguladores. Então, por exemplo, entrando no Regula BT, eu trouxe todos os materiais do Conselho do Open Finance para lá, eu tenho materiais de Drex. Uma coisa que quem atua com Pix também precisa entender é que não só os normativos, mas muita coisa é dito nas plenárias do Pix. Então a gente teve até hoje 25 plenárias do Pix e mais 2 extraordinárias. Então tem 27 materiais organizados por ano, por tipo de discussão, além dos materiais da plenária Bacen, os materiais do GT Estratégico de Segurança. Temos materiais sobre arranjo de pagamentos, instituições financeiras. Então a gente traz tudo para um mesmo bloco de informação, tem uma biblioteca estruturada para as pessoas consumirem a informação no local só. Além disso, a gente tem um módulo de cursos e treinamentos para capacitar os times. Então, por exemplo, se você entrou lá e viu um normativo e olhou e falou: opa, esse normativo tem impacto no meu negócio, eu preciso acionar as outras áreas. Dentro da plataforma do Regula BT, você consegue, já integrado nas suas agendas do Outlook ou do Google, enfim, de qualquer outra plataforma que tenha agenda, você consegue gerar uma atividade para a pessoa, por exemplo, eu gero uma atividade para você, Gabriel, dou um descritivo, coloco o link do normativo lá para que você consiga analisar sempre o normativo atualizado. Descrevo para você qual é a atividade de impacto e faço a referência para você. Isso entra na tua agenda para que você saiba que chegou uma atividade e consiga atuar em cima dela. E quem está gerando a atividade fica com uma gestão de prazo para saber o seguinte: eu mandei uma atividade para o Gabriel. Gabriel está executando, sim ou não? Eu mandei para a área de riscos, mandei para produtos, mandei para compliance. Essas áreas estão atuando? Então a gente ajuda a fazer essa gestão das atividades e do normativo dentro da empresa. Que é interessante entender que com alguma mudança que acontece, você tem que fazer algumas atividades para ainda estar compliance com aquilo ali. Né? Exatamente. Ou pelo menos garantir que você já está cumprindo ou não, né? Exato. E nesse processo, o que é importante a gente abordar, né? Quando a gente fala, por exemplo, de algumas consultas públicas, né? Que o Banco Central ele tem conversado bastante com o mercado, ou com as consultas públicas ou os grupos de trabalho. Então, o Banco Central também está se modernizando e quer ouvir o mercado. Existem consultas públicas extremamente estruturantes para terem conclusões, né? Então, você tem a consulta pública do Bank as a Service, né? Do BaaS, você tem outra relacionada à Resolução 150, que fala mais de infraestrutura, você tem outra, que essa é um pouco mais crítica, que eu acho que é sobre o uso do termo bank, pay, banks, Sim. enfim. Então, manter as áreas atualizadas é crucial. Por exemplo, você pega instituições que podem ter que mudar de nome. Só que ela já gastou muito dinheiro divulgando o nome dela como Pay ou como Bank. Aí outro processo também é sistêmico, não é só nome. Porque muitos sistemas está amarrado o nome da instituição. Então você imagina, se a gente estivesse falando aqui da Let's Pay, todos os sistemas que estão envolvidos são Let's Pay. Aí do nada você tem que mudar para Let's Instituição ou Let's Banco. Uhum. É muito complexo. Envolve muito dinheiro e muita equipe. Então, estar com essa toda a orquestração dos normativos, avisando as áreas, gerando atividades, dando norte do que ela tem que fazer, quais são os prazos, é extremamente importante. Como eu falei, muita gente perdeu o prazo do Pix automático porque entendeu errado o normativo do Banco Central.
Isso hoje está disponível só para PJ ou para pessoa física também? Hoje ele está disponível só para PJ. A gente tem aí no radar também alguns pedidos para desenvolvimento para PF. Na prática é o tipo de licença que muda. É que o ponto que a gente vê agora é atender prioritariamente as pessoas jurídicas, né? Principalmente instituições reguladas e não reguladas, né? Então a gente não focou só nas reguladas, porque o processo de autorização do Banco Central tem levado em torno de um ano. Então, é importante que ao tentar criar uma instituição ou uma nova vertente, você já esteja atualizado no mercado. Uhum. Entendendo aqui sobre o produto, eu queria passar, voltando pelas normas, já falou de alguma regulação, né? Eu queria agora pegar alguns exemplos, assim, o que você acha que foi a norma que mais impactou aí, como a gente tem feito produtos? Eu sei que 2013, né, tem a questão ali das IPs, mas eu queria ouvir um pouquinho o que você acha que foi mudando, e aí eu tô pensando muito na figura da pessoa de produto, que ela fala assim, bom, eu não posso ler 22 mil publicações. O que eu vou ler que é o essencial? Você já deu alguns exemplos aqui. Porque eu acho que ele tem que escolher assim, olha, eu tenho as leituras clássicas aqui da FUVEST, eu tenho que ler a minha, o que eu trabalho eu vou ter que ler tudo, e como é que essa pessoa se organiza, assim, como é que você indicaria? Tem algumas que são mais estruturantes que a gente fala, né? Então, recapitulando, né? A Lei 12.865, ela foi um marco para as fintechs. Aí você tem resolução 80 e 81 ali do Banco Central também. Mas aí vamos lá, vamos primeiro isso aí. Essa é de 2013, certo? Isso. Por que ela foi um marco? Foi porque ela começou a definir o que era a instituição. Ela começou a definir o que é uma instituição de pagamento, quais são os papéis dela, o que ela poderia fazer e o que ela não poderia fazer, a diferenciação entre uma instituição de pagamento Tipo, uma emissão de moeda e eletrônica. um banco. Exatamente. Então começou a usar o termo ali, emissão de moeda eletrônica. Nem existia Pix. Né? Então, o que é emissão de moeda eletrônica? Qual é a diferenciação? Por exemplo, uma transação de cartão digital. Ela pode ser feita só por um banco? Alguém que está um e-commerce, que quer, por exemplo, criar um conceito de wallet. Então, ela começou a definir um papel, os próprios credenciadores, né? Que é uma vertical de uma instituição de pagamento. Estão definidos lá. Que as maquininhas, está definido lá. O próprio emissor de moeda eletrônica, aí você tem o ETP, o ETP que depois veio, né? Ela foi editada para acomodar a quarta modalidade, né? Então, você tem o emissor de moeda eletrônica, o credenciador, né, que são os braços principais ali, né, como adquirentes, por exemplo. Isso foi uma mudança absurda de mercado. Pouca gente se recorda, mas antes existia um duopólio, né? E aí você ia num posto de gasolina, por exemplo, o frentista te perguntava qual cartão você vai pagar, porque para cada um era uma maquininha diferente, né? E hoje você tem uma maquininha que é multicartão. Então, essa resolução ela foi estruturante para isso. Depois, tiveram outras também no mercado. Então, eu só queria... Você tem uma ideia do tamanho dela? O tamanho em folhas? Não sei te dizer tamanho em Mas folhas. pela quantidade de coisa deve ser gigante. Ela deve ter ali umas 15 folhas. Eu acho que perto disso. E a minha sensação ao ler isso é que eu não fui alfabetizado. Você começa a ler e fala, cara, que idioma é esse existe que tá sendo tratado aqui, cara? Eu tenho comigo aqui um mantra que assim, eu não leio o normativo no final do dia. Justo, tem que ser com a... Não leio. Depois de tomar café de manhã com a cabeça tem que ser com a cabeça livre. mais vazia e livre, porque senão você vai ler 3, 4 vezes o mesmo parágrafo. E detalhe, né? Muitos deles editam normativo publicado lá atrás. Aí você tem que ler o que mudou lá atrás para ver o reflexo agora. Para voltar. Então tem todo esse ponto. Então, algumas resoluções, por exemplo, que para mim mudam o jogo. A própria do Pix e do Open Finance, né? O Open Finance brasileiro é um modelo de sucesso. As pessoas deveriam ver isso mesmo que ela não trabalhe diretamente. Mesmo que não trabalhe. Uma coisa que eu acredito, né, uma crença pessoal minha, é que apesar do modelo de Open Finance no Brasil, para mim, ser um sucesso em volume de compartilhamentos, ele já superou o modelo britânico, né, no Reino Unido, onde foi praticamente o berço do Open Banking. A gente ainda tem um longo caminho para catequizar a população comum, né? Como é que eu faço esse recado chegar na população comum? A gente está falando de normativos aqui, que é um tema um pouco complexo, mas, em linhas gerais, o consumidor final ele não precisa saber como funciona, ele precisa saber para que serve, né?
Você não precisa saber como é que funciona um carro para saber que o carro tem que te levar de um ponto ao outro. Então, o Open Finance, para mim, a gente precisa trabalhar melhor a comunicação dele. Então, tirar o termo em inglês, tirar a palavra consentimento, tirar o compartilhamento de dados, né? O que é compartilhar dados? Para mim, pode ser meu nome e CPF. Eu já fui mudando de gosto ao longo do tempo, mas o conectar contas hoje é o que está mais me agradando, tá? Exato. Hoje me parece o mais lúdico e que faz sentido, né? Você está conectando uma conta na outra, você está fazendo um tubo ali entre elas, né? Exatamente. O Open Finance, ele, de fato, ele conecta contas e informações das pessoas. Agora, se você tentar perder tempo explicando como é que funciona isso para o consumidor final... Tem gente que conecta o Spotify na Alexa. Exato. Que API que usa isso, né? E assim, explica para a pessoa qual é o benefício final. Então, assim, olha, fazendo isso, você vai ter um benefício de uma oferta mais enquadrada com o teu perfil. Ponto. Você não precisa dizer o que o banco vai fazer análise de metadados, que vai usar IA para aquilo, qual tomada de decisão o motor de crédito vai ter. Você não precisa explicar isso. Tem mais alguma que você acha que, independente da área, a pessoa deveria estar por dentro? Assim? Tem uma que é crítica, né? Que é a 3978 de 2020. Ela fala sobre prevenção à lavagem de dinheiro e combate ao terrorismo, né? Então, essa é uma das cruciais. Aí tem gente que fala assim, tá bom, mas eu não sou uma instituição autorizada, eu não tenho que seguir esse normativo. Tá, mas existe a 9613 que é lei, então você tem que seguir. Então, entender o contexto, eu acho que é importante, porque se você está atuando no mercado financeiro, você tem que entender que tem risco para todo mundo. Eu, como produtor, empreendedor, a primeira questão é: como eu tenho certeza que eu não vou ser preso pelo que eu estou fazendo? Exato. Essa é a primeira pergunta que eu quero fazer. Beleza. Sabendo isso, agora a segunda pergunta é: como é que eu me diferencio? O que eu posso fazer para ganhar dinheiro aqui? Exato. Então, aos poucos, vai construindo essa etapa aí até, de fato, ter um negócio que para de pé e gera valor, né? Exato. Então, quando a gente fala, por exemplo, do como ser diferenciado num mercado que está cada vez mais competitivo e que as APIs, por exemplo, são padronizadas, os manuais são padronizados. E que, por exemplo, para os bancos, tá dito aonde ele pode fazer dinheiro, como, né? Exato. Então, assim, jornada. Jornada faz toda a diferença. Um exemplo que eu costumo dar que fica fácil entender é a diferenciação, por exemplo, da jornada do Pix e da jornada do DDA. O DDA, ele é um produto muito interessante, que é o débito direto autorizado, né? Que é o boleto digital, né? Você vai lá e cadastra lá como sacado eletrônico e recebe o boleto direto na tua conta. Só que você entra dentro dos bancos, nos aplicativos, das fintechs, enfim, cada um colocou o DDA num lugar diferente. Então tem um que está no menu de pagamentos, tem outro que está no menu de transações, outro está no menu de serviços. Cara, hoje eu não uso mais nenhum menu. Então, eu só uso a busca. Então, isso é ruim para a jornada do cliente. Eu só entro, digito na busca e acabou. Eu não tenho mais paciência. Porque os que eu começo a acostumar, da X semanas eles mudam. Vou falar, irmão, mano, brincadeira, eu só uso só busca. Então, assim, o erro do produteiro é ele achar que todo mundo pensa igual ele. É ele achar que o cliente comum vai entender, né? Eu uso uma frase que eu falo que é assim, né? O produto bom ele é igual piada. Se você precisou explicar, ele não é bom. Exatamente. Ele tem que ser simples para o usuário final. Você está fazendo um produto para baixa renda e cheio de termo em inglês, cheio de menu técnico, você acha que vai entender? Não vai. Desculpa, não vai entender, né? Agora, se você faz um menu simples, fluido, a jornada faz toda a diferença. Tem que ser simples ao ponto de cada um aqui que estiver usando entender. Mas tá assim, eu tinha comentado, e o entendimento da norma, né? Falou, beleza, ali de manhã, acho que eu entendi. Como é que você vai pra rua validar isso? Ou não pra rua, mas pra uma outra área? Aí como é que essas empresas fazem? Elas procuram o escritório para pegar uma outra opinião? Sim. Ela, de repente, pega na plataforma ali que já tem uma visão, porque no final do dia, isso tem a ver com controle de risco, né? Qual risco eu quero correr? Eu só imagino que a minha interpretação ela é mais ou menos arriscada, enfim, qualquer coisa assim, né? Existem normativos que te abrem possibilidades para criar novos negócios, né? Então, por exemplo, não é o caso, mas vamos supor que o Banco Central hoje falasse que as instituições de pagamento
passam a poder emprestar dinheiro. O ITP, lembra? Que era. Exato. ITP pode ou não compartilhar dados? Exato. Então, assim, a partir do momento que você tem normativos desses que geram uma oportunidade, mas também um risco ou uma dúvida, é importante o quê? Primeiro, compartilha a tua visão com alguém de outras áreas ali para saber a análise. Então, assim, o que eu, como produteiro, sempre fiz? Eu interpretava o normativo, eu colocava num e-mail as minhas observações, mandando para as outras áreas, falando, ó, fiz uma análise prévia desse normativo, tá apontando para isso daqui, ó, sejam riscos, impactos ou oportunidades. Chamava as áreas para conversar, e aí, óbvio, você contar com um apoio jurídico ou de um escritório interno ou externo que tenha esse conhecimento de mercado para poder te apoiar é fundamental. Por quê? O papel jurídico novo e regulatório é como você bem disse, ele não é o que fala dá, não dá. Ele é o que fala assim, como é que a gente viabiliza? Será que tem uma oportunidade aqui para a gente conversar com o regulador? Antes era praticamente um caminho muito difícil. Uma empresa, uma startup ir lá e conversar direto com o Banco Central. A realidade hoje é outra. Se você vai no Banco Central, mostra uma oportunidade para ele, mostra que aquilo não necessariamente está escrito no normativo, ele te atende. Ele conversa com você. Aí ele pode até colocar isso numa consulta pública ou abrir um fórum, um grupo de trabalho. Então esse diálogo também é importante. Mas aí tem a linha dúbia que você falou, né? Será que eu levanto a mão e falo para todo mundo uma oportunidade que só eu tô vendo e o mercado não viu? Uhum. Então é importante fazer esse filtro, né? É legal que... Bom, o escritório tem essa questão da privacidade ali, né? E do sigilo. Então, no final do dia, ele ajuda também a entender, assim, a sentir se, putz, tá indo por um caminho, não tá. Eu acho que é um negócio legal também. Uma coisa que eu acho que é um recado que fica aí para todo produtor é, que é o seguinte, né? Em última instância, o Banco Central ele te avalia em 3 pilares. Quando você vai criar uma instituição, seja ela uma IP, uma SCD, não, ou um banco. Ele quer saber qual a origem do dinheiro, então é o quem é você. Então ele quer saber quem são os sócios, de onde vem o aporte financeiro, se der problema, quem que vai fazer um novo aporte, a origem, tudo certinho. Então, a primeiro é quem é você, o segundo, o que você vai fazer e o terceiro, como você vai fazer. Então, no primeiro, ele avalia os investidores, os diretores que vão ser alocados lá, se o diretor financeiro é uma pessoa gabaritada com histórico financeiro, se o cara de riscos e compliance tem uma carreira condizente ali no setor, enfim, se não tem histórico de fraudes em outros lugares. Sobre o que você vai fazer. Ele quer saber qual o produto, se você fez uma análise de mercado, como você vai ganhar dinheiro, ele quer saber o seu plano de negócios. Então você tem que entregar um plano de negócio de 5 anos com 3 cenários, que é o conservador, otimista e o pessimista. Agora, quando você entra na parte do como você vai fazer, a gente está falando de riscos e compliance, de infraestrutura de tecnologia, como é que você está trabalhando os normativos de, por exemplo, de remuneração de diretores, de tratativa de dados, como é que você está fazendo os seus riscos e compliance. Então, o Banco Central ele vai te olhar nesses 3 pilares. Então, ter um escritório que te apoia ou pessoas envolvidas que conheçam o regulador é extremamente fundamental. Por quê? Porque ele sabe que na hora que bater lá, você foi bem orientado. Porque qual é o ponto? Leva-se 1 ano, mais ou menos, para aprovar uma instituição. Mas quanto mais você levar informação errada ou incompleta, você bate, o Banco Central pede de novo, você vai fazendo, esse processo pode levar 3 anos. Caraca. E ele leva 3 anos e você já nasce cheio de desconfiança, né? Porque vou ficar de olho aqui. Você pode estar despreparado. Por exemplo, dando um exemplo prático sobre a consulta pública do termo do Bank, né? Imagina, você quer criar uma instituição de pagamento para atuar como credenciador, aí você vai lá no Banco Central e fala, ó, eu estou criando um banco. Já fica claro para ele que você não entendeu a regulação e não vai entender o seu papel no mercado. Sim. Então, até o zelo, o cuidado pelo nome correto, é importante você entender. Acho que das que estão abertas hoje, a que gera mais expectativa e um papel fundamental no mercado é de Bank as a Service, né? Queria que você pudesse comentar um pouco o que está em jogo nela aí, porque a gente já teve a oportunidade aqui em outros episódios de conversar sobre ela e a gente vê que é um papel que existe hoje, que é uma somatória de vários papéis e cada um tem o seu Bank as a Service, né? Nem todo mundo é igual, né? Você fala Exato. assim,
Eu tenho um que é uma mistura disso, disso e disso, o outro é mistura de outras coisas. Então, se fosse uma cesta, cada um ia ser uma cestinha diferente, mas todo mundo ia falar que é Banking as a Service, né? O Banking as a Service ele exerce um papel bem importante no mercado, porque ele abriu o mercado para muitas instituições que não tinham infraestrutura. Então, você não tem infraestrutura, não tem a licença para atuar como no mercado financeiro, como uma fintech, uma wallet ou um banco, você contrata muitos provedores aí bem robustos de Banking as a Service. Qual que é o ponto? Como a gente falou, o Banco Central desenhou o guarda-reio. Aqui no meio, criou-se vários produtos. Só que quando o Banco Central observa que aquilo está virando um risco para o mercado, um risco de falência de uma instituição e o cliente não saber onde é que está o dinheiro dele, isso tudo impacta. Então, por exemplo, no caso do Banking as a Service, onde que expôs algumas coisas também? No registrato lá, né? No dinheiro perdido, né? A pessoa entrava lá, colocava o CPF, aí olhava e falava, ué, tá que eu tenho dinheiro aqui numa instituição X aqui, só que eu não tenho conta nessa instituição. É que ele não sabia que Tá com outro aquele nome. era o BAS da fintech que ele contratou, né? Ele tinha conta na fintech, mas a fintech contratou um BAS e o dinheiro está lá. Então, isso expôs um pouco. Outro ponto que chama atenção no processo de BAS é o Banco Central vai passar a regular ou não o subcredenciador? Né? Então, o Banco Central deixou claro algumas coisas ali na consulta. Né? Ele disse qual foi o objetivo dele, que era gerar mais segurança, mais infraestrutura, mas eu imagino particularmente que em função desse incidente recente aí que teve no Banco Central, com a invasão de algumas contas aí direto lá no processo do STR, que o Banco Central, na resolução do BAS que ele possa editar, ele acabe pegando um pouco mais firme com as questões de cibersegurança, com a parte de QIC, a parte de monitoramento de transações em horários alternativos. Por exemplo, esse ataque recente aí foi no horário noturno, né, na madrugada. Então, algumas instituições estavam mais aptas ali a pegar o movimento suspeito, outras não. Outras, eu diria que era esperado que tivessem. Já era esperado que Já era tivesse. esperado que tivessem, exato. Então, assim, o Banco Central ele passa a olhar com mais zelo para esse advento aí. Então, quando a gente olha, por exemplo, as bets, o número de bets que a gente tem hoje é absurdo, né? Então, quem tinha uma licença de IP autorizada inflacionou o preço. Uma IP que até 3 anos atrás era vendida por 5 milhões, agora está sendo vendida por 30, 40 milhões. Só a licença. Caraca. Então, inflacionou bastante o mercado. Mas o mercado também virou um mercado de aprovação de... Assim, o cara vai, cria instituição, aprova, roda alguma coisa ali, sei lá. Em alguns casos, me parece até que é quase uma barriga de aluguel, assim. Muita Eu gente... virei profissional em passar pelo processo e passar isso para frente, sabe? Algumas instituições de pagamento que foram colocadas à venda, elas sequer chegaram a entrar no modelo operacional. Elas foram criadas, obteve a licença, a pessoa vendeu. Tem muitas ainda que estão no processo de não aprovação ainda, né? Elas não atingiram a volumetria lá prevista lá em 2021, que ela é decrescente, né? Até 2029 para que todas fossem reguladas. Então, a pessoa pode estar com uma instituição de pagamento rodando aí 100 mil, 200 mil reais, uma operação bem pequenininha, e aí a hora que ela tem oportunidade ela vende. Óbvio, tem menos valor do que uma que já foi autorizada pelo Banco Central, mas existe um mercado de venda de instituição de pagamento. Hoje dá para ter uma noção do tempo que se leva também entre as consultas públicas e, de fato, a publicação depois disso? Dependendo do tom da pauta, né, da consulta pública, ela pode ter um grau de urgência mais elevado. Por exemplo, essa do base, eu acho que ela tem um grau de urgência elevado. Essa do nome, dos termos banks, pay, ela é mais sensível, porque você envolve muita gente no mercado. Sim. Que já está estabelecido com uma marca sólida. Tem muita coisa em jogo ali também. Muita coisa em jogo, né? E eu acho que ela vai impactar, como é que eu posso dizer? Do Banking as a Service, na minha visão, é mais de ajuste. Exato. Não é para ninguém sair dali ferido substancialmente. É ajuste daqui e dali, beleza. Agora, quando a gente fala do nome, isso aí pode ser que para alguns ali seja um impacto muito grande, né? Sim, a gente tem
Para não falar explicitamente o nome, a gente tem grandes instituições já bem reconhecidas pelo nome, né? Seja Pay, Bank ou Banks, né? Sim. Então, esse processo... Mas assim, o que que eu acho que é importante diferenciar, né? Eu acho que não é o nome que está confundindo o consumidor final. O fato de ter uma instituição chamada Bank e outra chamada banco, é importante tratar isso, que um banco, não necessariamente, a gente está falando que a estrutura hierárquica de nomes é o que determina o mercado. Então, o banco está lá em cima como uma melhor instituição, depois vem Sim. os banks ou IPs e depois SCDs. Não é isso que a gente está falando. O que a gente está falando é que sim, existe provedores diferentes de serviços, mas os próprios bancos, quando a gente olha, nem todos os produtos são oferecidos iguais em cada um deles. Se a gente pegar os 5 principais, Bradesco, Itaú, Santander, Caixa e Banco do Brasil, eles não têm um portfólio igual. Sim. Então, eu acho que não é isso que confunde o cliente. Eu acho que sim, tem espaço para melhoria de processo, para gerar mais transparência, ok. Mas tem que ter um pouco de cuidado aí com o efeito, né? Uma coisa é o que você deseja fazer no mercado, outra coisa é o efeito que aquilo gera. Legal. E, cara, a gente tá caminhando pro final aqui. Eu queria saber o seguinte: com o IA, tá mais fácil ou mais difícil entender a regulação? A IA ajuda a resumir, dá uma viajada na interpretação, dá para pedir para ela 3 interpretações diferentes, dá para pedir pontos críticos, enfim. Porque de um lado eu uso a IA para ler uma API que não tem documentação nenhuma e ela me ajuda a entender aquilo ali. Ela também consegue entender ou é uma linguagem que até para IA tá difícil saber o que tá rolando? Eu vou te dar alguns exemplos do que eu fiz essa semana, inclusive, né? Porque eu sei que tem gente aí que gosta de pregar uma peça dia 1º de abril e edita, e edita normas aí que envolvem signos e outras coisas aí. E sempre, cara, é uma diversão lá no grupo quando chega lá, olha, saiu um novo normativo. Dia 1º de abril já é certo. A gente publicou um normativo fake no 1º de abril dizendo que as pessoas, para ter uma análise de crédito melhorada, deveria ter um mapa astral ali, olhar os signos do zodíaco, signos de terra, de luz, enfim. Mas é uma brincadeira de 1º de abril, né? Quando a gente, olhando para IA, um exemplo prático, eu fiz esse exercício essa semana. Eu coloquei no Gemini 2.5, né? E no GPT 4, as duas versões pagas. E eu fiz uma análise de um normativo que eu sabia que ele tinha diversas datas lá dentro. Ele foi editado várias vezes e ele tinha diversas datas com fracionamento de entradas em vigor. Então, um pedaço entrava numa data, um pedaço entrava em outra. Bem difícil, um exercício difícil. Um exercício difícil até para a leitura humana mesmo. E coloquei para ele e fiz o seguinte... Pegar um quadro e ir rabiscando. E dei 8 instruções para ele, né? Falar assim, ó, para os dois, o mesmo prompt. Eu falar assim, ó, analise o normativo e traga para mim qual que é o nome do normativo, qual que é o resumo dele, qual que é o impacto, que tipo de instituição ele se destina, quando ele entra, quais são as principais datas de atuação dele e quando ele entra em vigor. Por coincidência, tanto o Gemini quanto o GPT erraram a data de entrada em vigor. Porque eles se perderam nas datas no meio do caminho. E aí depois eu fui melhorando o prompt. Fui falando assim, ó, liste todas as datas. Né? Aí ele listava todas as datas que apareciam. Olha, considere que a data de entrada em vigência está lá no final do normativo. Qual o tamanho desse normativo? Só para entender. 6 páginas. Tá, para entender a janela de contexto. 6 páginas. Então ele foi se perdendo diversas vezes. Porque ele tem um problema, nesse caso, que é o tamanho da janela de contexto, porque quando você passa do tamanho dela, ele transforma em vetor e ele não vai ler o documento inteiro, ele não lê o documento todo. Exato, ele se perde ali. Aí o que eu fiz? Eu fiz esse exercício, eu falei, ok, cheguei num modelo lá que ele conseguiu acertar, depois de alguns prompts. Aí eu criei um projeto dentro das duas IAs, que você pode criar um projeto no GPT e um projeto no Gemini. Eu comecei a usar projeto no Cloud e para mim, pô, é sensacional. Subi um normativo de 3 páginas, muito mais curto, muito mais enxuto, e os dois normativos, o mesmo normativo que eu subi nas duas plataformas, tinha 3 páginas e 5 datas lá dentro. Ele continuou se perdendo em alguns pontos. Ele acertou a data, mas ele se perdia em alguns pontos. Então, quando a gente fala de normativos, de temas muito novos... Mas você fez 8 perguntas, as outras ele foi bem? As outras ele começou a ir bem. Legal. Ele começou a acertar. Só que no ponto que ele estava errando era justamente o fator determinante do normativo.
que era para quem se aplicava. Então, assim, óbvio, eu fiz esse exercício... Mas imagino que se você pegar trechos... Se você calibrar... Eu tô na dúvida da interpretação disso Isso. aqui, assim. Se você calibrar, você consegue ir trabalhando e melhorando ele. Mas qual que é o ponto que eu trago aqui para reflexão? Quando a gente fala de temas muito novos, e não só normativos, eu falo que a IA não é inteligência artificial, é a inteligência auxiliar. Você depende ainda de um fator humano para criticar a resposta que está vindo. E beleza. Porque se você não tiver alguém com capacidade crítica, de loucura, saber o que ele né? alucinou, vamos supor que eu pegasse um documento, independentemente de ser um IA, que fosse um parecer jurídico, por exemplo, a IA tem vários históricos aí dela criar jurisprudência, né? Dela inventar caso. Aí né? não é. Eu lembro que no começo eu usava algumas coisas e eu queria achar algumas citações. E eu ficava, caramba, ela achou tudo que eu queria. E na prática ela inventou tudo. Ela inventou. Ela inventa. Tem outras IAs que são até melhores que o GPT e o Gemini para matérias, por exemplo. Ela traz a referência com o link correto para você escolher. Sei lá, já no Perplexity da vida, por exemplo, exato. Bem melhor. Então, assim, existem casos que ele diz que tem Mesmo no Perplexity eu vou lá conferir para ver se ele não tá me arrebentando. Mas tem umas lá que ele joga uma matéria falando que está publicada em tal lugar. O link abre 404. Não existe, exato. Então, esse cuidado que a gente fala da IA para essa atividade específica de interpretação normativa, interpretação do mercado, até mesmo as APIs, documentação que estão disponíveis, ela ainda exige cuidado. Por isso que a gente coloca esse processo para um time de especialistas analisar para saber filtrar. Para ele óbvio, está melhorando o processo? Está melhorando. Então, vamos assim, você dá, entre aspas, superpoderes para um time. Exatamente. E antes não conseguiriam processar esse eu otimizo o tempo da pessoa e não substituo a pessoa. Justo, porque ela não conseguiria dar vazão a esse volume todo. Exato. Se fosse na mão ali, sozinho. Já tivemos semanas com mais de 10 publicações fortes, assim. O Banco Central tem alguma coisa com datas, tipo, de ano novo. Final do ano é tradicional. Eles adoram, né? Eles adoram esse período aí. A gente brinca, fala que assim, a impressão que dá é que a pessoa fica esperando, assim, ela aperta o enter e vai pra casa. Ele fala, irmão... Não, ele fala assim, eu já tô aqui mesmo, vocês vão ver. Eu vou publicar, então. Vocês se enrolam aí, problema de vocês. Mas é um mercado que, assim, a gente acha... óbvio, é até estranho falar, né? Mas é divertido isso, porque vira os debates nos grupos, todo mundo acaba trocando percepção. Eu acho que criou-se uma corrente no mercado financeiro muito boa, né? Muito positiva. O papel dessa grupo... Na hora de trocar informação e conversar sobre isso, né? A gente tem grupos... O limite do WhatsApp é 1.025 membros por grupo, né? Aumentou. Então, a gente tem lá grupo de Pix, de Open Finance, de Drex, de teste do Pix, teste do Open Finance. Tem grupo sobre as bets, tem grupo sobre arranjo de pagamento. Tem grupo de golfe do Open Finance. Golfe do Open Finance. Também temos esse grupo. É o mesmo cara que tem... Pessoal, uma dica. Você quer trabalhar com essa parte de... regulação, né? Você quer trabalhar diretamente com produto, tem uma dica assim infalível para você aprender ouvindo música. Que é um canal chamado Regula Som. É este trocadilho mesmo infame que ele roda músicas, paródias com alguns normativos aí do nosso mercado, né, cara? É alguém usando a IA para fazer meme, para fazer música aí, fazendo brincadeira aí com os normativos, cara. Então, assim, quando a gente fala dessa parte da IA, eu acho que assim, eu acredito, eu sou fã, eu acho que o mercado está caminhando para usar cada vez mais, mas ainda tem, assim como outras áreas, tem muito cuidado ainda para ser tomado, né? Eu acho que o principal desafio da IA, a gente teve um evento na empresa sobre isso, e que um próprio representante do Banco Central falou assim que o cuidado que a gente tem que ter não é só de capacitar as pessoas para usar a IA. É como é que a gente toma cuidado para capacitar as pessoas para criticar o que a IA está gerando. O próprio BC não está com centro de excelência agora, alguma coisa assim? Então, eles estão com alguns estudos nessa linha, estão olhando essa parte também de como é que está sendo conduzida a regulação fora do Brasil, né? Então, tem algumas coisas ali nos Estados Unidos, na União Europeia, mas óbvio, quando a gente fala de mercado financeiro, o Brasil é referência, né? Na minha visão, assim, o grande problema, talvez hoje, do jeito que está, é que pode ser difícil saber os passos que levaram aquela IA a chegar numa conclusão, o que quando você fala de crédito, etc., você tem lá você consegue olhar para os passos ali e entender como é que se chegou numa decisão que pode ter sido boa, pode ter dado algum impacto, etc. Imagina, você roda um sistema inteiro
de antifraude na IA, um black box, e aí você tem esse problema igual teve agora. E aí, o que que fez isso acontecer? Exato. Não sei. A engenharia reversa tá difícil. Exato. Então ter esse caminho auditável da engenharia reversa para você melhorar o processo, eu acho que é imprescindível aí para a gente evoluir, né? O Banco Central ele tá nessa linha de estudos e pesquisas sobre o que está acontecendo fora do Brasil. Mas como eu falei, né, é difícil comparar com o modelo americano e modelo europeu ou asiático quando o nosso modelo de mercado financeiro é referência. Né? Quando a gente olha Pix, o Open Finance, o próprio Drex que está sendo desenhado, né? Você vê outros mercados, os meios de pagamento, ou eles demoraram muito para chegar no nível que o Pix está, ou sequer chegaram. Né? Então, os Estados Unidos, ele tem um FedNow lá que não é obrigado todas as instituições a entrarem, tem 4 fusos horários diferentes, é mais complexo, né? Você tem um pedaço da população que recebe cheque via correio. Vocês também olham a regulação de outros países ali no BBT? Já está no radar já as outras regulações, porque algumas empresas que atuam aqui no Brasil, né, principalmente no Febrabantec, a gente bateu um papo com alguns funcionários e falaram, olha, a gente está aqui no Brasil, atua no Brasil, mas a nossa operação está lá fora e o pessoal que está lá fora, por exemplo, escritórios de desenvolvimento, precisam entender como é que é feito lá fora e como é que é feito aqui no Brasil. Então, a gente já está nesse processo já de traduzir a ferramenta toda para português, inglês e espanhol. Qual que é o cuidado que a gente tem? O Banco Central ainda não fornece a regulação em outros idiomas. Ele publica tudo somente no idioma português. Aí fica a sua tradução, você fica com a bucha. E aí volta o cuidado com a IA. Como é que a gente usa esse benefício da otimização do tempo da IA, mas ao mesmo tempo toma cuidado com o que ela está traduzindo. Porque não é uma simples legenda, né? Não. É uma regulação que você está traduzindo. E até para você consumir a que está em inglês. Termos locais, por exemplo, alguns exemplos que possam ser muito regionalizados. Então, esses cuidados são importantes. E entra especialistas aí dos dois lados para o negócio funcionar. Mas eu acredito de verdade que quando a gente fala de regulação, o mercado brasileiro tem muito para ensinar. Não só para europeu e americano, mas aqui na América do Sul ainda tem um terreno grande. 22 mil aqui, o lado de fora não deve ser isso tudo, não. Deve ser mais tranquilo. Não, de jeito nenhum, é mais tranquilo, né? Mas ao mesmo tempo tem mais riscos, né? Aqui a gente tem que ser mais criativo, né? Cara, pra gente fechar aqui, o que você deixa de mensagem final? A gente já falou de várias aqui, mas para essa pessoa de tecnologia, de produto, ou que seja esse profissional que tem que se virar no mercado desse que tem 5 publicações na semana, 10, e ao mesmo tempo ele tem que olhar notícia, movimentação de mercado, o que está rolando na empresa dele, às vezes ele tem que saber o que está rolando em outra área da empresa dele, e ele tem que entregar o backlog dele, meu irmão. Sim. Ele tem que trabalhar também, não dá para ele ficar só se atualizando, né? Não dá para ser influencer só. Não dá, meu irmão. Se quiser, vem para dentro aí, cai para dentro do estúdio, cara, te falar. Às vezes nem conteúdo a gente consegue fazer porque o dia a dia realmente é puxado. Sim. O que você deixa de mensagem para essas pessoas que estão nesse momento agora e às vezes, como é que eu vou equilibrar esses pratos? O que eu faço agora? Porque, bom, você é um cara que tá com isso aí, já viveu isso bastante, como é que você falou da disciplina, o que você faz numa situação dessa? Eu acho que uma boa dica, né? Não existe a receita do sucesso, né? Mas algumas dicas base cara, sim, se envolver para entender o papel das outras áreas que você tá no projeto. Então, é importante saber um pouco do jurídico, é importante conhecer regulatório, é importante entender o impacto nas outras áreas, né? Saber como é que o seu recado está chegando na área de compliance, na área financeira, entender essa parte ali, né? Um bom produteiro tem essa visão mais ampla, mas ao mesmo tempo tem que saber dialogar, né? Não dá para impor isso para as outras áreas. Como a gente falou aqui também, consumir de fontes que gerem conteúdo de qualidade, Let's Money é uma delas, então follow the money. Sigam pessoas que de fato geram conteúdo com consistência e frequência, né? Não adianta você consumir um conteúdo de alguém que publica a cada 3 meses. Pode ver a Mari Lisboa lá, meu irmão. Você não vai passar... A Mari é a nossa IA humana, né? Ela... Licença maternidade, ela tava postando, falando, meu irmão, pega leve aí, pera aí, cara. Os próprios materiais que a gente acaba publicando, eu, Melfi, o Evandro. Esses links aí, com todos os links. Vou postar de novo para todo mundo, vamos botar aqui na descrição. Os links para os normativos, então assim, ter essa disciplina, né, de
falar com as áreas, entender o papel de cada uma delas, se aperfeiçoar no diálogo, consumir fontes fidedignas de pessoas que geram consistência no processo e, ao mesmo tempo, você estar aberto aí a toda essa atualização, eu acho que é fundamental para o bom produteiro e também para as outras áreas, né? Acho que o projeto ele não é do cara de produtos, ele é de todo mundo. Todo mundo tem que se sentir dono do produto. Se cada um opinar ali no momento correto, o produto nasce com mais qualidade. Cara, excelente. Pô, brigadaço, assim, pelo papo aí, Obrigado. mais uma vez. Esse tema aí, cada vez mais, ele é crucial para quem está trabalhando na nossa área. Trabalhar na área financeira não é trivial, muito por conta disso. Assim. A gente está criando produtos que têm regras, produtos que não são simples, né? Você já tem um jeito de criar e, além disso, tem que se diferenciar lá dentro. Então, realmente são muitos desafios, mas já tem um bom caminho das pedras aqui para se manter atualizado e conseguir construir os melhores produtos. Além disso, fica aqui a recomendação. Você gostou desse episódio aqui? Tem uma matéria sobre esse episódio no nosso portal. Então, follow the money, entre lá, letsmoney.com.br. Você vai poder acompanhar as notícias desse episódio e dos outros também. Compartilhar com o seu time aí para manter todo mundo atualizado. E é isso. Obrigado mais uma vez por acompanhar esse episódio. A gente se vê no próximo. Um grande abraço e valeu. Tchau, tchau.